Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Rodrigo Saito e hoje nós vamos ver como criar massa de dados para testes para o MongoDB. Não somente para o MongoDB, mas para bancos de dados relacionais em geral e também outros formatos como Excel, XML, CSV, SQL, CQL e outros mais. Esse vídeo ele pode ser ou é um complemento de como criar estruturas de arquivos JSON para o MongoDB. Dessa forma você consegue complementar o conhecimento mais teórico das estruturas dos JSONs para poder fazer a aplicação real na criação desses arquivos aí, tá ok? Então é recomendado que vocês vejam primeiro esse vídeo para depois estarem fazendo a criação das massas de dados. Bom, o que é massa de dados, né? A primeira pergunta que a gente precisa se fazer é uma grande quantidade de dados que permite que você teste e tenha uma ideia de como a aplicação irá se comportar quando haver mais dados aí nos bancos de dados a serem manipulados. Sem massa de dados, você não irá perceber nenhum grande problema relacionado à lentidão na sua aplicação. Após alguns meses ou anos, você perceberá essa lentidão, quando você provavelmente não vai ter mais a garantia do seu produto pela implantação. Para que a gente possa fazer essa geração de dados, nós vamos utilizar o site do mokahu.com. Essa ferramenta ela faz a geração de dados e a gente pode depois estar fazendo a escolha de qual formato a gente quer fazer a exportação. Primeiramente nós vamos utilizar a versão gratuita e depois você pode escolher se vai fazer uma assinatura ou não, mas a gratuita ela já vai fazer bastante coisa, ela permite fazer bastante geração, a qual acredito que para a maioria das pessoas essa versão ainda sirva aí bem, tá ok? Esse é o exemplo 1 de um arquivo JSON bem simplesinho, tá? Sem ter muitas coisas, sem ter níveis em si. Então eu tenho o ID, nome, data de nascimento, telefone, né? E esses endereços em si. Então a gente vai fazer o que, né? Somente a demonstração desse JSON bem simples para poder estar começando a mexer com aí o Macahu. Bom, a estrutura no Macahu que a gente precisa desenhar é isso daqui, né? Então a gente tem basicamente os campos que a gente quer colocar aqui, ó, com o seu nome, né? Ó, tô colocando em português para ficar melhor aí a compreensão. Então a gente tem o ID. O ID vai ser de um tipo row number, tá? Se a gente clicar aqui no type depois do Macahu, você consegue verificar quais são os tipos que ele tem. E os tipos não são exatamente tipos de dados, tá? É o dado em si que você quer preencher. Então, é os valores que você quer preencher. Então, esse caso aqui é row number. Nome é do tipo first name. Nascimento é do tipo date time. E aqui, ó, a gente colocou um range de 1/1 de 80 até 31/12 de 2010. O formato é dia, mês e ano. Atenção, né? Para quem vai fazer geração de dados em SQL, formato americano é o padrão, mês, dia e ano, tá? Telefone aqui, ó, do tipo fone, esse formato é o formato escolhido, o formato português Brasil não tem. Então a gente vai ter que escolher algum que seja mais aproximado, tá ok? Endereço residencial e endereço comercial a gente está colocando como esse street address aqui, ó. Tá ok? E aqui quando você tem 0% na parte blank, quer dizer que você precisa do dado preenchido, tá bom? E aqui, ó, o formato que eu vou estar fazendo é um formato JSON. Quanto eu vou estar gerando? 1000, né? 1000 linhas nesse caso aqui, ó, rows, tá ok? Tendo uma previsão de como vai ficar o seu arquivo, ele já gera em formato array, ó, contendo aqui o abre e depois no final do arquivo o fecha chaves, né? Ele vai ficar desse jeito aí. Então eu vou sempre ter o que? O ID aqui, ó, o nome que você colocou, 2 pontos, o valor.
o nome em si, que é o valor que você colocou lá para o campo, né? O nome do campo, depois o valor em si, ó. Esse cara é o valor, né, randômico que ele está pegando da base dele e está gerando para você, ó. Nascimento, a mesma coisa, telefone, a mesma coisa. E para o resto dos 1000 arquivos vai ser a mesma coisa. Dessa forma ele consegue estar fazendo essa geração do arquivo para você. Nesse exemplo 2 nós já temos o que? A parte de objetos aninhados. Tá, ok? Então, ó, nesse caso aqui eu tenho endereço. O endereço eu tenho residencial e eu tenho comercial. Tá, ok? E lembrando que ele está dentro da onde? Ó, de um array. Por quê? Porque eu tenho mais de um valor aqui, ó, que eu preciso estar colocando. Então eu tenho o logrador e a cidade. Tá, ok? Então dessa forma aqui, ó, eu teria que fazer o que? Essa divisão, né? Ó, então aqui eu tenho um registro, dentro desse registro aqui, ó, tá? Ele tá me colocando dentro do que? De um array. Porque isso é chave e tudo isso que está dentro do meu array é valor, tá bom? Mesma coisa para o comercial, ó, separando por vírgula, comercial. Mais uma vez abrindo e fechando chaves, dentro dele tudo é valor. Quem é a chave? Com aqui, ó, de endereço comercial. O que a gente vai estar mexendo então é nessa parte aqui, ó, do endereço. Tá, ok? Então a gente está fazendo o que? Uma quebra de nível, ou seja, um aninhamento, né? End.res, end.com. End de endereço, ponto, res residencial e ponto com comercial. Dentro dele eu estou fazendo o que ainda? Ó? End.res.log de logradouro, end.res.cid de cidade. Tá, ok? E aí eu escolho aqui, ó, os seus devidos tipos, correto? Que eu vou lá e vou selecionar o que vai mais me adequar. Nesse caso aqui, ó, do end.res, ele tem um JSON, então ele vai ser um do tipo JSON Array, tá, ok? E aqui, ó, o número de elementos que eu posso escolher é o que, ó, pelo menos um elemento mínimo e um elemento máximo. Nesse caso aqui, ó, eu estou colocando somente um endereço residencial e um endereço comercial. Então, nesse formato que a gente está gerando, pedindo para o Macahu tá fazendo para a gente está fazendo então aquela parte do que? Do objeto aninhado. Nesse exemplo do e-mail, nós vamos ver que a gente vai ter algum probleminha, mas é possível de ser contornado. Então, um JSON bem simples, né, para gerar esse tipo aqui, eu tenho aqui o ID, o nome, o sobrenome e o e-mail em si. O e-mail em si geralmente é o nome, ponto, sobrenome, arroba, o domínio, alguma coisa, né? E aí o que acontece? No Macahu a gente vai ver que isso não vai acontecer, tá, ok? Por quê? Porque vai existir lá um tipo e-mail, e aí esse e-mail geralmente não vai bater com o nome e com o sobrenome. É lógico que isso não é uma regra, mas pelo menos é uma das formas que geralmente a gente vê, tanto para a parte corporativa quanto pessoal, tem algo que se relaciona com o seu nome, né? Mas vamos ver. Então, esse é o exemplinho mais simples que a gente tem. No caso, para fazer a geração daquele tipo mais simples, a gente simplesmente coloca aqui, ó, email address, o tipo dele, tá, ok? E aí ele já vai fazer a geração para a gente do e-mail aí. Esse é o caso do que? Da previsão do arquivo, né? Como ele vai ficar quando a gente faz a configuração, né, do jeito anterior que a gente mostrou. Então, ó, basicamente, né, a gente não teria ali um nome, por exemplo, ponto sobrenome, tá, ok? A gente teria aí, às vezes, o que? Alguns nomes aleatórios que poderiam estar sendo gerados para a gente. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode fazer então uma fórmula mais personalizada. Nesse caso do e-mail, nós temos o que? O nome, ponto, sobrenome. Obviamente tem as partes aqui, né, que precisam ser colocadas, como por exemplo cerquilha, o nome do campo em si precisa estar entre chaves, e esse nome ele tem que estar batendo com aqui, ó, com o nome do que a gente deu no Macahu, né, aqui, ó, no field name. Sobrenome tem que estar batendo com esse cara aqui, ó. Tá, ok?
O ponto é o ponto do e-mail mesmo que vai ter, né? Então faz parte do que? Da máscara em si. E aí eu tenho o que? O arroba, né? O arroba e o domínio. Lembrando que o domínio aqui, ó, uma observação, ele tá com underline, underline, duas vezes o underline. Por quê? Porque ele é um campo oculto, tá? E quando ele é um campo oculto, ele não vai aparecer aqui, ó, na impressão, na visualização do nosso JSON. Então a gente vai estar colocando ele aqui, ele precisa ser colocado, por quê? Porque ele é de um tipo domain name. E depois eu coloco ele aqui, ó, underline, underline, domínio, tá ok? E aí ele vai fazer essa geração para mim. Essa então seria a previsão do nosso arquivo JSON, como ele iria ficar. Então aqui, ó, no e-mail, agora eu tenho nome, ponto, sobrenome, arroba, o domínio que eu tenho, .com, .org, aí ele que vai aleatorizar. Então nessa parte aqui, ó, dos e-mails, a gente fez então uma coisa mais personalizada. Não pegamos somente o que o Macahu ele está sugerindo para a gente, tá ok? Então essa é uma boa parte da ferramenta, né? A gente consegue ir lá e de vez em quando fazer algumas alterações em vez de somente utilizar os tipos mais padrões aí que ele tem. Ainda a gente tem o problema do que? Do e-mail em si, ele está em caixa alta e em caixa baixa. Por quê? Porque o nome ele inicia realmente com uma letra maiúscula, né? Para a gente poder estar fazendo essa correção, a gente pode estar aplicando esse lower aqui, ó, o lower, e depois tem a nossa expressão inteira. Então dessa forma a gente faz com que todo o nosso campo ele seja o que? Feito em minúsculo, ao invés de ficar maiúsculo e minúsculo, tá ok? Que é o que geralmente os e-mails, né, tem aí no cadastro. Esse daqui seria então a geração exemplo do que a gente tem na previsão do arquivo, de como ele vai fazer. Então mesmo o nome ali, ó, começando com uma letra maiúscula e o sobrenome também, agora no e-mail ele está colocando tudo como minúsculo, né? Então a fórmula, mais uma vez, ela está fazendo isso para a gente, está modificando o nosso dado ao invés de pegar o padrão que o Macahu ele gera. Esse exemplo é de um tipo JSON Array, né? Então aqui nesse caso, telefone aqui, a gente tem vários, né? Então nesse caso nós temos dois. Porém ele precisa estar dentro de um array, ó, entre um abre e fecha chaves, tá ok? E como a gente geralmente faz esse tratamento? Aí tem um macetezinho lá na geração agora do Macahu para a gente poder estar vendo como é feito isso, esse formato aqui. Então o que a gente tem que estar fazendo aqui no Macahu? Eu tenho aqui o telefone e eu abro e fecho colchetes e eu coloco aqui, ó, de 1-3, tá ok? Então ele vai fazer o preenchimento, né, de 1 a 3 itens com esse formato aqui do telefone, tá? Então o formato português Brasil não tem, inclusive. A gente vai clicar aqui e vai escolher um deles que mais se aproxima. Tá bom? E aí depois, obviamente, daria para pegar e transformar lá no JSON, né, com um conversor, fazendo em alguma linguagem de programação, para estar podendo fazer essa alteração. E como ficaria aqui no Macahu, né? Ó, ficaria o telefone, 2 pontos, aí eu tenho o que? O valor ele está entre colchetes, né? Então é um vetor. E aí nesse vetor eu tenho o que? 2 valores, ó. Primeiro telefone, vírgula, depois segundo telefone. Então desse jeito a gente consegue fazer dessa forma, né, o nosso vetor mais simples aí. E esse caso é o exemplo 5, que é de uma parte de lista, né? Por exemplo, departamento. Eu não quero que ele vá lá e faça o que? A geração de vários departamentos. Eu quero já pré-determinar uma lista do que ele pode gerar. Então, departamento vendas, né, administração, cobrança, eu coloco lá 5, 6 tipos de departamentos para que ele consiga fazer a geração somente desses. Então, esse é a intenção da lista. E aqui no Macahu, o que a gente tem então? Ó, departamento, nós vamos colocar aqui, ó, como custom list. Depois vendas, administrativo, tecnologia da informação, financeiro, ou seja, aqui são seus valores separados por vírgula do que você quer que ele gere, tá?
E aqui poderia ser também o que? Alguns códigos. Se você quiser fazer, por exemplo, geração de banco de dados relacional, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 01, 02, 03, enfim. São códigos que você pode pegar, gerar e depois numa outra tabela, no caso num outro CSV na geração, né, do Mocahu, você conseguiria estar relacionando depois esses dois códigos, né, do que você está colocando aqui no custom list, mais do outro CSV que você poderia estar fazendo depois o join. Então aqui, ó, no nosso preview do JSON seria o que? Departamento vendas. Ele escolheu um departamento administrativo, ele escolheu outro, né? Ó, departamento financeiro, ele escolheu outro ainda. Então ele vai fazer o que? Alternando os valores da sua lista, né? Para que ele fique aí randomizado. Bom, essas foram algumas referências que eu peguei do próprio Mocahu. Na parte do YouTube tem alguns vídeos lá que ele demonstra, né? Vai estar em inglês, mas é possível compreender tranquilamente. E no próprio site, na disponibilização, tem esse .com/help, né, deles aqui. Então ajuda bastante a você entender alguns tipos de geração que não estão tão explícitos, mas você consegue com a documentação ali fazer a geração basicamente de tudo que você tem de possibilidade no JSON. Bom, vamos entrar lá no Mocahu, né, e fazer esses exemplos na prática, né, que a gente tem ali só para vocês verem essa parte ali da geração agora física do arquivo. Tá bom? Mão na massa! Bom, pessoal, então nós estamos aqui, ó, no site do Mocahu, certo? Ó, entrando aqui, ó, mocahu.com, né? A gente tem essa visualização que já é padrão, tá ok? Então vai vir dessa forma aqui. E para a gente poder estar utilizando a ferramenta, ó, do jeito realmente de como ela tá, a gente pode estar escolhendo aqui, ó, o formato, né? Ó, que vai ser o JSON, e nesse caso aqui vai incluir array e pode incluir nulo, tá ok? Podemos dar o preview aqui, ó, ele vai fazer a previsão do nosso JSON, tá ok? Ó, nesse caso aqui, como ele é bem simples, né? Ele fez aqui pra gente essa geração simples também, tá ok? Ó, vou dar um ESC novamente. Então, esse daqui seria o que? A parte padrão. Se eu quiser fazer aqui a geração desse arquivo, eu dou o generate data aqui, ó. E aí ele vai fazer a geração para mim, ó. E beleza, ó. Cliquei aqui, vou dar o abrir aqui, ó, o Notepad. Ele fez a geração do JSON pra gente, tá ok? Então, ó, bem simples, bem fácil, né? Pra gente poder estar fazendo gerações aí de dados com grande velocidade. Vamos fazer aquela alteração, né, para o exemplo que a gente tinha, justamente para mostrar as possibilidades aí que a gente pode estar fazendo, né, com ele. Vou colocar aqui como nome, depois vamos colocar aqui como sobrenome, ó, vamos traduzir, né? Depois a gente vai estar colocando o telefone, nascimento na verdade. Depois o telefone. E aí aqui a gente vai estar colocando o endereço residencial e o endereço comercial. Eu vou colocar aqui, ó, um add another field, endereço comercial. E agora a gente precisa o que? Ajeitar os tipos de dados, né? O row number vai ser o que? Um tipo de número, tá? Então, ó, row number dos tipos 1, 2, 3, 4, 5, tá ok? Então é isso que ele vai gerar para mim. First name, primeiro nome, last name, último nome. Nascimento a gente vai colocar aqui, ó, como tipo date, tá? Ó, date. E aí aqui a gente tem chance de mudar um pouco. Mês, dia e ano, então vou colocar aqui desde 2000, tá? E aqui o ano até 2015 mais ou menos, tá ok? E agora o formato eu consigo estar alterando aqui, ó, mês, barra, dia, barra, ano, tá ok? Gender não vai ser, né? Vai ser telefone, então vai ser aqui, ó, phone. Ó, phone. E eu vou escolher o formato aqui, ó. Qual é o tipo de formato que eu quero?
Nesse caso aqui, eu acredito que seja o mais próximo de Português Brasil, certo? Endereço residencial vai ter um address aqui, ó. Tá? E esse address aqui vai ser esse cara, ó, com todos, né? Bank Street Address, na verdade. Tá bom? Que eu tenho ali, ó, o número, depois o endereço, o número, depois o endereço. Tá ok? Então vamos colocar para esse cara aqui, ó. E aqui também, né? Bank Address ali. Fechou. Nesse formato aqui, ó, blank 0%, quer dizer, todos os meus registros precisam ser preenchidos, tá? Vou dar o preview. É desse jeito aqui, ó, que vai sair o meu JSON. Tá ok? Bem simples também, não tem nada tanto, né, de especial em si no JSON, tá ok? Mas é possível a gente conseguir já fazer bastante geração de dados dessa forma, tá bom? Legal, ó, gerou aqui os meus arquivos, mas não é desse jeito ainda. Vamos esperar, né, para a gente poder estar gerando aí outros exemplos. Aqui, pessoal, só um detalhe, dá para a gente, por exemplo, montar para SQL, ó, tá? Qual é o nome da tabela? A gente já conseguiria estar colocando aqui e eu poderia dar um preview aqui, ó. Comando SQL gerado, ó. Dá para a gente poder pegar e fazer essa geração das inserções dos dados já em comandos, inclusive, tá bom? Vamos deixar aqui, ó, para JSON. Só um detalhe aqui no arquivo CSV, tá? No arquivo CSV, o endlining você pode estar colocando para formato Windows, CRLF, tá? Ó. Por quê? Porque tem a quebra realmente da linha e o retorno do carro, tá ok? Inclui header, no caso ali o cabeçalho, que seria o que? O nome dos seus campos aqui, tá bom? Se a gente der um preview aqui, ó, vai estar no nosso formato de tabela, mas é um arquivo txt. No formato RAW é o formato bruto, tá? Ó, como ele realmente vai ser gerado. Então ele vai estar sendo gerado dessa forma aqui, ó. Tá bom? Vou dar um close aqui, fechou? Agora vou escolher novamente o nosso JSON. Então esse foi a primeira, né, parte do nosso exercício de a gente estar fazendo os exemplos alterando poucas coisas. Agora dá para a gente poder fazer o que? Né? Um alinhamento entre JSONs. Então eu posso colocar um JSON dentro de outro JSON, no caso ali. Eu vou fazer essa alteração aqui, ó, do campo nascimento, eu vou estar tirando ele, tá? Vou deixar aqui o telefone. Endereço aqui, ó, eu vou estar colocando como aqui, ó, endereço ponto residencial, endereço ponto comercial. O que ele vai entender aqui, ó, que isso daqui é um nível, tá? Eu tenho um nível endereço, dentro de endereço eu tenho residencial e depois eu tenho comercial também. Então se eu vou dar um preview aqui, ó, aqui ele já me gera, ó, endereço, tá, ó. Dentro de endereço eu tenho residencial e depois comercial, tá ok? Beleza. Fiz então a geração do nosso endereço. A gente pode criar outros níveis dentro dele ainda. Vou resumir aqui, ó, o endereço para end, tá, ó, e residencial para res. E eu vou colocar aqui o logradouro como log e endereço res ponto, vou colocar aqui como cidade, tá, ó, city. Aqui eu vou mudar o tipo. Eu quero esse tipo aqui agora, ó. Pode ser feito o que? O street address aqui, né, ó. Beleza? E aqui eu vou colocar cidade. A cidade é do tipo city aqui, ó. City, né? E dessa forma a gente consegue estar fazendo o que, ó? Dar um preview. Dentro de endereço eu tenho residencial. Dentro de residencial eu tenho logradouro e cidade, ó. E aí eu posso estar fazendo o que, ó? Aqui eu tenho endereço residencial. Vou dar um add aqui, ó. Dentro de endereço eu tenho comercial, logradouro. E aqui eu vou mudar para street address, e aí eu vou colocar um outro aqui, ó, ponto seed de cidade, correto?
Então eu vou colocar aqui, ó, e mudar para city. E agora eu tenho preview mais uma vez, ó, dentro agora de residencial eu tenho, dentro de endereço eu tenho residencial e comercial. Dentro de residencial eu tenho logrador e cidade, dentro de comercial eu tenho logrador e cidade. Tá ok? Isso é tudo formato JSON, tá? Não tem nada a ver com o MongoDB em si. É o formato do JSON que consegue fazer toda essa parte para mim, tá? Então, conhecendo o que é possível no JSON, obviamente você vai ter mais ideias de como fazer essa modelagem para você. Tudo bem? Então, esse foi o nosso segundo exemplo, tá bom? Agora a gente vai montar só aquela parte lá do e-mail em si, tá? Então eu vou tirar aqui, ó, esses endereços que já não vão precisar mais. E eu vou colocar aqui, em vez de telefone, posso até deixar ele aqui, porque a gente vai usar depois. Vou colocar aqui, ó, e-mail, certo? E ele é do tipo e-mail mesmo, ó. Certo? E-mail address. Tudo bem? Bom, o mais simples seria eu fazer o que? Essa geração aqui, ó. Tá? Primeira letra do nome, depois mais sobrenome. Tá, ó. Primeira letra do nome, depois mais sobrenome, ó. Tá mais ou menos montado dessa forma aqui os e-mails da gente. Mas supondo que eu queira fazer o que? Personalizar um pouco mais, né? Eu quero fazer com que seja nome ponto sobrenome, que geralmente e-mail corporativo é mais dessa forma, tá ok? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar como que fórmula. E aí na minha fórmula eu vou escrever o que eu tenho na minha fórmula agora. Bom, eu tenho agora, vou colocar abre e fecha chaves, nome. E eu tenho uma formatação que eu tenho que colocar o que? O cerquilha aqui na frente. Ponto, cerquilha e abre e fecha sobrenome. Por que eu tenho que colocar esse tipo aqui, ó, de nome em si? Porque eu tenho aqui, ó, no campo especificado isso daqui. E aí em si, o que acontece? Eu tenho que respeitar a minha fórmula fazendo isso, correto? Vamos ver se isso é o suficiente. Vamos dar o preview aqui, ó. Ainda não é. Ele está me gerando nulo. Eu preciso colocar o que? Um aspas aqui, ó. Agora a gente vai dar o preview novamente. Um nome ponto sobrenome, pelo menos ele está me gerando. Só que isso não é o suficiente para montar um e-mail. Eu preciso do que? Do domínio, né? Só que eu não tenho domínio aqui, ó. Então eu vou criar mais um campo chamado domínio. O domínio é @google.com, sei lá, globo.com, yahoo.com, domain, ó. É esse tipo aqui, ó. Tá ok? E ele vai vir antes do e-mail, inclusive, né, ó. Agora eu consigo colocar aqui, ó, domínio, certo? Vamos lá então, ó. Se desse jeito aqui ele vai gerar pra gente. Vou colocar esse aspas agora. Opa, dei um tab aqui para baixo, né, ó. Agora sim, ó, eu tenho aqui o meu fórmula, vou dar o preview. Beleza, ó. Eu tenho agora o meu domínio. Só que não é ponto, né? Errei aqui, ó. É o meu arroba que eu tenho que colocar, né? Vou dar um preview novamente, ó. Só que ele tá entendendo, aqui tá errado, aqui tá invertido, né? Então vamos consertar de novo, ó. Tem que ser esse cara aqui, ó. Assim, preview. Opa, desculpem. Aqui, ó. Nome, ponto, sobrenome, arroba, agora o seu domínio, tá ok? Beleza, né? Então a gente tem essa parte aí. Só que vocês separaram que o domínio ele está sendo impresso também dentro do JSON, ó, domínio. Eu preciso realmente dele? Não, né? Eu só preciso utilizar ele para formar o meu e-mail, mas eu não preciso que ele seja impresso. Então dá pra gente colocar um underline, underline na frente. Bom, se eu mudei o nome aqui, ó, do meu campo, eu tenho que mudar aqui também. Underline, underline aqui também. Certo? Vou dar um preview novamente. Beleza. Tá lá, ó, feito pra gente. Só que geralmente o e-mail em si, ele não tem letra maiúscula. Apesar de não ser considerado um erro, né? É preferível que seja tudo em minúsculo. Você pode fazer o quê? Colocar
um lower aqui, ó. E aí eu coloco, acho que um abre e fechas aqui, ó, para fechar tudo, tá ok? O lower ele vai obrigar todos os seus caracteres estarem em caixa baixa. Vamos dar o preview aqui, preview. Então, ó, Simona.looking, né? Andrei.Gerhard, tá ok? Então ele está obedecendo agora tudo minúsculo, nome, ponto, sobrenome, arroba. Aí eu tô colocando aqui, ó, o domínio. Então é desse jeito que a gente consegue estar montando algumas fórmulas, inclusive escondendo alguns campos, né, para não ser gerado dentro do JSON. E finalmente no telefone, ó. O telefone nós já tínhamos aqui colocado, certo? E ele está gerando o que? Simplesmente um único telefone. Mas geralmente eu posso ter mais do que um. Para eu poder fazer um JSON simples, um vetor transformando isso daqui, é um abre e fecha colchetes. E eu vou colocar aqui, ó, de 1 a 3, nesse caso aqui, telefones, nesse formato que vai ser gerado para a gente. Então, ó, vou dar um preview aqui, ó. Então, dentro do meu telefone agora, ó, eu tenho um telefone. Dentro do meu telefone eu tenho 2 telefones aqui, ó. Certo, ó. Eu tenho 2, ó. Ele tá gerando 3 telefones, ó. Isso daqui é o que? Um vetor. Abre e fecha colchetes, né, ó. Tá aqui, ó. Separados por vírgula. Então, dessa forma a gente consegue estar fazendo a geração ali, né, de arrays mais simples também, né, no nosso JSON. Então daria para a gente trabalhar dessa forma aí. E o último exemplo seria o que, né? Uma lista onde a gente pede, na verdade, para o Mocahu gerar certos valores já pré-determinados. Então poderia estar colocando aqui, ó, departamento. Desse departamento eu vou colocar ele aqui com o tipo custom list. E aí nesse custom list eu colocaria o que? Os valores. Departamentos de vendas, financeiro, certo? Marketing, sei lá, logística, tá ok? E N outros que a gente pode estar colocando. Então, no departamento vão ser gerados valores randômicos, mas que estejam dentro desse range aqui, ó. Vou dar o preview, ó. Departamento vendas, departamento financeiro, departamento marketing, departamento financeiro, e assim vai, ó. Logística, tudo bem? Então desse jeito é o que a gente faz na parte do custom list. Esse foi o último exemplo que a gente tinha ali, né, na nossa referência anterior, mais teórica. Bom, quero agora realmente gerar o nosso JSON. Vem aqui, ó, no Generate Data. Ele vai gerar o arquivo e já vai colocar em download para vocês. E aqui agora, se você quiser abrir, vou dar aqui abrir uma vez só com o Notepad. Pronto, gerado o nosso arquivo ali, ó, JSON. Atenção, ele já tem aqui, ó, um abre e no final do arquivo vai ter um fecha, tá? Chaves. Colchetes, desculpa. Quer dizer que tudo isso daqui está sendo o que, né? Um vetor gigante para ele. Ele já está pronto para você dar um insert many, certo? Lá dentro do MongoDB. Então é dessa forma que a gente consegue estar gerando massas de dados para testar os nossos sistemas. Tudo bem, pessoal? Então fica aí, né, essas dicas do Mocahu para vocês. Bom, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, né? Isso ajuda bastante a gente a continuar a gravar mais vídeos de dicas, mais vídeos de educação na parte de dados, tá ok? Se você gostou do canal, inscreva-se, e se você quiser divulgar e compartilhar para mais pessoas, pode estar compartilhando esse vídeo. Por enquanto, obrigado e até mais!